Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro, né, que saiu aí nesses dias aí, na última quarta-feira, saiu o relatório do BTG Pactual Agrologística. Sempre um pouco atrasado em relação ao mês de referência, né? Mas a gente vai fazer a leitura aqui, acompanhar aí como é que o fundo está se portando, né? Frente aí à inadimplência do seu CRI, né? E os seus resultados que têm diminuído aí mês a mês. A gente vai fazer aqui uma leitura do seu relatório, além daquela análise básica das suas disponibilidades, né? Aquela análise financeira que a gente tem feito aqui corriqueiramente, tá bem? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Não deixe de se inscrever aí, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Você que gosta aí e quer aprender a investir em FIF, Agro e FIINFRA na Bolsa de Valores, tá? A gente faz então acompanhamento aqui todos os meses de alguns fundos, né? A gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários, mas faz a leitura e acompanhamento mais de perto de alguns fundos aqui no canal, tá? Deixe o seu like aí, tá bom? E também no relatório, esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Vamos lá então. BTG Pactual Logística, né, que voltou a distribuir aí o mesmo rendimento do mês de agosto. Para quem não conhece o fundo, é um fundo do setor de agrologística, né? E não é um fiagro, tá? Esse fundo aqui surgiu antes dos fiagros aí serem sancionados, né? Serem criados, tá? Então é um fundo de investimento imobiliário com foco na cadeia do agronegócio, tá? Então o fundo tem essa estratégia de investir nesse setor, nesse segmento que é muito escasso, muito deficitário no Brasil, tá bom? O déficit chega a quase 2/3 de toda a produção agrícola, né, agrícola no Brasil. Bom, vamos para aqui então. Vamos ver aqui alguns números. É o fundo tem desde fevereiro de 2021. É um fundo aí com quase 3 anos de mercado, administrado e gerido pela BTG Pactual, e tem uma taxa de administração de 1,10% sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado, caso ele integre o IFIX, como ele integra o IFIX, né? Então é sobre o valor de mercado que está abaixo do valor patrimonial. Não tem taxa de performance, só fez a primeira emissão mesmo, não teve outras emissões. BTAL11 é o código de negociação na bolsa, prazo de duração determinada é para investidores em geral, e eu não tenho fundo BTAL ainda na carteira. Destaques financeiros. Então o fundo está sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial, que é R$ 103,90, fechou setembro a R$ 86,40, fechou em outubro quase isso, né, 85 alguma coisa, mas entrou novembro aí caindo muito no mercado, 81 aproximadamente, R$ 81 aí sendo negociado, né? E o rendimento distribuído foi 71 centavos novamente, mesmo no rendimento de agosto. Dividend yield aí 9,9%. E é um fundo que anuncia os seus proventos aí sempre ali próximo ao 14º, 15º dia útil de cada mês, né? Então, ele anunciou ali por volta do dia 18 e 19 de outubro, tá? 71 centavos por cota. Atualmente o fundo tem 46 mil investidores aí na sua base de cotista e o prazo de vencimento médio dos contratos, 8,7 anos. E mais para baixo a gente vai verificar o número de ativos do fundo, que atualmente são 11 ativos, liquidez média do mercado secundário, liquidez média diária, né? Em torno de R$ 900 mil por dia são negociados aí pelo Betal, né? O Betal é negociado na bolsa e 100% dos seus contratos são contratos atípicos e a sua capacidade estática é de 450 mil toneladas. Aqui a gente verifica alguns números também de setembro, né? Receita total em relação ao resultado, né? Receita total 4,3 milhões de reais, o que deu 73 centavos por cota. Né? O resultado líquido foi de 3,8 milhões, 64 centavos. O fundo distribuiu, então, parte do seu resultado acumulado não distribuído para distribuir 71 centavos por cota e manter um dividend yield aí de 9,9% ao ano, né? E o fundo ainda está com um acumulado de 9 centavos
a ser distribuído. Claro que isso aqui não é as disponibilidades do fundo, né? É somente os resultados acumulados desde o IPO lá em fevereiro de 2023, né? Aquele que ele gera de resultado. Então, essa geração ainda tem ali 9 centavos a ser distribuído, já que o fundo é obrigado a distribuir, né? Como eu falei, não é um fiável, então ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. O que sobra, ele acumula, né? E o fundo ainda foi impactado em setembro negativamente pela inadimplência do CRI do grupo Serpasa. Segue essa inadimplência aí dos juros, né, desse CRI. E o fundo, então, repetindo aqui os 71 centavos distribuídos em agosto. E em relação ao portfólio, ele fala aqui sobre, como falado nos relatórios anteriores, né? Como feito, na verdade, e mencionado nos relatórios anteriores, em setembro ele não realizou operações táticas ali com os CRIs da carteira para antecipar algum tipo de correção monetária, né? Através do ganho de capital no mercado, né? De alguma receita, de alguma correção ali acruada. O fundo não fez essas operações em setembro. Dentro aqui das informações do CRI Serpasa, o Serpasa não realizou o pagamento da parcela de juros de setembro também. Então segue as negociações aí de venda do próprio grupo, né? De venda aí dos ativos dos sócios, né? Então o negócio não está fácil lá. E a gestora mantém o monitoramento do projeto Evolução Operacional da usina. Então o negócio não está fácil lá para os devedores aí desse CRI Serpasa, e o fundo está sendo prejudicado aí, né? Fundo que poderia ter só aí imóveis, só real estate, né, do agronegócio, né? Mas é claro que os CRIs acabam tendo uma rentabilidade um pouquinho maior, né? Visto aí as altas inflações que teve em 21, 22, né? Mas o fundo aí sofrendo então com essa inadimplência atual. Bom, vamos mais para baixo aqui falar sobre o fundo. Comentários aqui em relação, inclusive em relação aqui, né, um estudo em relação ao segmento de segmento logístico do agronegócio. Então ele fala que segundo o estudo realizado por essa empresa aqui, Log CNA, 61% dos produtores de grãos não possuem estruturas de armazenagem nas fazendas. E desse total, 73 mostram que têm interesse em investir em construir silos e armazém, né, desde que possuam taxas atrativas de juros para financiar o investimento. Então, é esse segmento aí que o fundo procura investir, né, suprir, porque é uma demanda muito alta aí. E ele fala aqui que a tendência no aumento desse déficit de armazenagem, resultado da crescente redução da margem de lucro operacional do produtor pela ineficiência econômica. Então, essa logística, né, essa forma aí limitada que acaba que os produtores têm em produzir por falta de armazenagem, né, prejudica aí o crescimento da produção dos grãos no Brasil. Então, o fundo procura aí investir nesse tipo de imóvel. Rentabilidade, ele fala que da base 100 do fundo, né? Então, a gente verifica o CDI rentabilizando melhor do que o fundo, né? O IFIX também, e o Betal, né? Nos últimos meses aqui, pelo menos, né? Segue aí, né? Em queda, né? De rentabilidade. E está com uma rentabilidade negativa aqui já há algum tempo, né? E nesse mês de setembro fechou em queda de 0,12% em relação a agosto. E o fundo, o retorno do FII nos 12 meses foi de 13,3% versus 8,3% do IFIX, né? Por conta aqui da distribuição de dividendos também, né? Bom, ele fala aqui sobre o patrimônio também, que está aí descontado em 17%, né? Ou seja, está 17% abaixo do valor patrimonial, o preço de mercado. Aqui ele fala sobre o valor do financiamento e a concentração por tipo de ativo. Então, imóveis, né? Claro, o principal aqui do fundo, 473 milhões, 187 milhões em CRIs. O fundo tem algumas contas a receber aqui, alguns investimentos em renda fixa, opções de compra, que é aquele direito ali que os donos aí que vendem, arrendam a fazenda, então o imóvel tem esse direito, o fundo registra isso como um passivo, né? E se ele não é exercido, o fundo acaba baixando esse passivo aí futuramente.
E aqui ia pagar 10 milhões de reais, o fundo então com patrimônio líquido de 622 milhões de reais. A receita por ativo, principal aqui é o de Coruripe, né? Coruripe é o principal aqui, 15 centavos por cota, e o CRI Andali é o segundo, o Andali, não sei, 12 centavos por cota. E o que a gente verifica aqui que dentro, né, do CRI aqui, do Serpasa, nem está aqui na listagem, né? Nem está na listagem aqui o Serpasa. Pagamento dos proventos, então, o fundo anunciou no dia 19, né? Pagou no dia 26 de outubro, 18º dia útil. Então, anuncia ali próximo ao 12º, né? 12º, 13º dia útil. 71 centavos por cota. E esse aqui foram, então, os resultados, 3 milhões e meio de reais, repetindo aí a receita imobiliária dos últimos meses. A variação que teve aqui foi a receita dos CRIs, mas até que está mantendo estabilizada, mas com os juros do Serpasa aí estando inadimplente, né? Renda fixa, 153 mil de rendimento, não teve ganho de capital na venda de CRIs, né, de parte dos seus CRIs. A receita então foi de 4,3 milhões, teve um impacto bem significativo em relação aos meses anteriores, por essa não teve essa receita de ganho de capital, e a despesa do fundo foi de 555 mil, estabilizada, né, despesa financeira de 11 mil reais. Então, o fundo teve um resultado de 3,8 milhões, 64 centavos por cota, né? Acabou compensando o resultado acumulado aqui no mês anterior, né? de 7 centavos, e acabou que parte aqui dos 7 centavos foi compensado no mês, todos os 7 centavos foi compensado no mês de setembro. E vamos ver então como é que está a disponibilidade do fundo, né, lá no seu informe mensal. Esse aqui é o informe mensal de setembro, mesmo do relatório, 46 mil cotistas, ativos 704 milhões em ativos, patrimônio líquido 621 mil reais, descontando aqui os passivos do fundo, né? E nas disponibilidades, o fundo está com 16 milhões, mais de 16 milhões em caixa, corresponde aí, né? 3 a 4 vezes o seu resultado. Então o fundo está com caixa aqui interessante. Não tem queimado caixa, pelo que a gente viu, né? Tem ele compensado nos resultados. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí de outubro, né? Que ainda vai ser anunciado. E o que a gente verifica aqui, né? O total investido do fundo, 472, batendo tudo com o relatório certinho. Valorizar receber, o fundo tem aqui 3 milhões e meio de reais, vai distribuir aí 4,9 milhões. Pagar uma taxa de administração e gestão de 482, e instrumentos financeiros derivativos, que são aqueles direitos que tem, né, de recompra dos ativos dos atuais arrendantes ou inquilinos, vamos dizer assim. O fundo registra aqui como passivo, né, esse direito, essa obrigação que o fundo tem em aceitar a opção de compra, caso o antigo proprietário ou o inquilino ou arrendante faça essa opção. Caso não faça, o fundo então faz a baixa desse instrumento financeiro. Vamos voltar lá. Para encerrar aqui, vamos partir para o final, né? Aqui é a questão da composição do resultado, distribuído então 71 centavos, acumulado atualmente está com 9 centavos por cota. Nada mudou em relação aqui aos seus ativos, né? Os tipos de ativo. Então tem aqui certificados, tem armazéns, tem complexos industriais, terminais de transbordo, então tem tudo aqui, terminal portuário. O fundo investe aí de uma forma mais diversificada em relação revenda de insumos, etanol e milho, né, em relação às culturas. Aqui também açúcar e álcool, então investe em etanol, e também é um operador logístico, investe em operadores, né? Indexação dos seus contratos 100% IPCA. A maioria vence entre 2031 e 2035, com uma média de 8,7 anos. E o próximo mês de reajuste é só em fevereiro. 41% da receita será reajustada pelo IPCA no próximo mês de fevereiro. Aqui é a distribuição por estado, né? Então o fundo tem aí 5 imóveis no Paraná, 2 em Goiás, o restante é em Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo. O principal é o RIED, né? 25% do valor patrimonial e da receita contratada 26%. E dentro do portfólio, então, são esses os ativos, 555 milhões em ativos. Ativos, né? A gente verifica aqui dentro do cap rate 10,7%, né? Ao ano, cap rate médio, 8,7 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos, né? São 11 ativos, sendo 2 CRIs na carteira, que é o volume de negociação
diário, médio diário, né, 900 mil reais, repetindo que foi em agosto, e a rentabilidade 0,1% negativo em 2023, acumula aí uma queda de 9,1% e nos últimos 12 meses, como falado lá em cima, 13,3% de rentabilidade negativa, principalmente pelo valor da sua cota, ok? Então é isso aí, Betal11, fundo tá caindo bastante de preço aí no mercado, né? É um fundo interessante de um segmento aí, né, que não tem assim como dar errado, né? O agronegócio do Brasil é muito forte, né? Mas tem que ser bem administrado aí. Né? A gente tem visto alguns fundos aí recebendo aí muito problema em relação a terras, em relação a fazendas. E Betal, que investe mais no agronegócio, tem problema, tem menos aí concorrência, né? Vamos dizer assim. Tem um mercado muito expansor, né? A questão logística realmente é algo muito deficitário no Brasil, né? Então vamos aí continuar acompanhando o Betal 11, pode ser uma grande oportunidade aí, uma entrada no fundo nesse momento que o mercado acaba precificando aí pelo valor distribuído, né? E a gente sabe que tem esse problema aí nesse CRI, né? Mas a tendência é que isso se equalize aí com o tempo e pode ser sim uma oportunidade para entrar aí no fundo para quem está estudando, está acompanhando aí o Beta 11, ok? Essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.